A BlackRock tem 55 bilhões de dólares em Bitcoin. O Morgan Stanley lançou um ETF de Bitcoin na semana passada. A Fidelity recomenda que todo investidor tenha até 5% em Bitcoin. A CalPERS, o maior fundo de pensão dos Estados Unidos, colocou 500 milhões nesse ativo. Essas são as maiores instituições financeiras do planeta. Juntas, elas geram mais dinheiro do que o PIB do Brasil, do México e da Argentina somados. E elas estão comprando Bitcoin. Agora eu te pergunto, seu assessor já te recomendou esse ativo? Se a resposta é não, e para 90% de vocês vai ser não, esse vídeo vai te explicar o motivo por trás disso. Antes de começar esse vídeo, eu queria dar um recado para você que investe no mercado cripto. Eu atendo investidores de alta renda nesse mercado e eu tenho uma equipe de consultores que pode te auxiliar no melhor caminho para você construir patrimônio, mas principalmente preservar patrimônio nesse mercado. Se você ficou interessado, eu deixei um link embaixo do WhatsApp do meu consultor. Você manda um oi para ele, ele vai conseguir te guiar no melhor caminho para você. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Eu preciso que você entenda a escala do que está acontecendo, porque os números são tão grandes que às vezes a gente nem consegue processar. Vamos começar pela BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. 10,5 trilhões de dólares sob gestão. Pra você ter uma noção, o PIB inteiro do Brasil é de 2 trilhões. A BlackRock gera 5 vezes o PIB do Brasil. Em janeiro de 2024, a SEC, que é a CVM americana, aprovou os ETFs spot de Bitcoin. A BlackRock lançou o IBIT. Em menos de 2 anos, o IBIT acumulou 55 bilhões de dólares em ativos. Isso faz dele o ETF mais bem sucedido da história em termos de captação. Mais rápido que qualquer ETF de ouro, de renda fixa, de ações, nada chegou perto. A BlackRock sozinha detém quase 50% de todo o mercado de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. 800 mil Bitcoin. Presta atenção, 800 mil. Agora pensa, quantos Bitcoins existem? 21 milhões. A BlackRock tem quase 4% de todos os Bitcoins que vão existir. Uma única empresa. E ela não está sozinha. A Fidelity, a segunda maior gestora, tem 17 a 18 bilhões no FBTC. A Grayscale tem 15 bilhões no GBTC. E agora o Morgan Stanley entrou com MSBT, o primeiro ETF de Bitcoin lançado por um banco, não por uma gestora. Taxa de 0,14%, a mais baixa do mercado. 34 milhões de dólares no primeiro dia. Analistas do Fortune colocaram no top 1% de todas as estreias de ETFs da história. Só no primeiro trimestre de 2026, os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos receberam 18,7 bilhões de dólares em entradas líquidas. 18 bilhões em 3 meses. E veja só, o movimento não é só de ETF, é sistêmico. A CalPERS, California Public Employees Retirement System, é o maior fundo de pensão dos Estados Unidos. Ele cuida da aposentadoria de 2 milhões de funcionários públicos da Califórnia. E no primeiro trimestre de 2026, alocou 500 milhões de dólares em Bitcoin. 1% do patrimônio total. Pensa só no que isso significa. Um fundo de pensão, o tipo de investidor mais conservador que existe, olhou para o Bitcoin e disse, acho que isso aqui faz sentido. Hedge funds como o Millennium Management aumentaram a alocação em cripto para 8% do patrimônio sob gestão. A Fidelity agora oferece a opção de 1% em Bitcoin ETF, dentro do plano 401k, que é o equivalente americano da previdência privada. 800 milhões de dólares em novos ativos entraram por esse canal. E a Fidelity foi além, lançou uma corretora de criptomoedas. Com mais de 4 trilhões sob gestão, ela agora permite que clientes comprem Bitcoin diretamente, sem intermediário externo. E agora eu preciso te contar a parte que mais me incomoda em tudo isso que eu trouxe até agora para você. Se você assistiu o meu vídeo sobre assessores de investimentos, que está nesse canal, eu deixei um link aqui, você já sabe a resposta. Mas eu vou repetir porque é importante. O assessor de investimento brasileiro é remunerado por comissão sobre produto vendido. Fundos pagam rebate de 15 a 35% da taxa de administração. COI paga até 5% de uma vez. Previdência paga 1 a 2% ao ano. Bitcoin paga zero. Zero rebate. Zero comissão. Zero incentivo. Quando a BlackRock recomenda de 1 a 2% de alocação em Bitcoin, ela está falando como gestora. Ela ganha com o ETF. Quando a Fidelity recomenda até 5%, ela ganha com a custódia e com o FBTC. Quando o seu assessor no Brasil olha para essas recomendações, ele vê um produto que não paga comissão, que ele não conhece bem, que o compliance da corretora não vai incentivar e que pode gerar uma dor de cabeça regulatória em algum dos casos. Então o que ele faz? Ignora. Ou pior, diz que é arriscado demais, diz que é especulação,
disse que não é para investidor conservador. Enquanto isso, o maior fundo de pensão dos Estados Unidos, conservador por definição, colocou 500 milhões de dólares. O problema não é a pessoa, é o modelo. E eu repito, se o seu assessor ganhasse comissão sobre Bitcoin, ele teria te recomendado pelo menos 2 anos. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixa o like. Quanto mais gente vê isso aqui, é melhor. Eu sei que eu falo aqui pode incomodar algumas pessoas, mas é de extrema importância que chegue na pessoa certa. E só o seu like vai me ajudar com isso. Vamos agora aos dados que importam sobre a sua decisão. A BlackRock recomenda a alocação de 1 a 2% do portfólio em Bitcoin. Não 5, não 10. 1 a 2. Isso é o que eles consideram a dose certa de risco-retorno para um portfólio diversificado. Eu concordo com isso? Para um investidor que nunca teve exposição, sim, está certo. É um bom começo. É o suficiente para você participar do upside, do ganho, sem que uma queda de 50% destrua o seu portfólio. Mas agora vamos à matemática. Se você tem um portfólio de R$1 milhão e coloca 2% em Bitcoin, R$20 mil, e o Bitcoin dobra, seu portfólio ganhou 2% extra. Se o Bitcoin cai pela metade, você perdeu 1%. A simetria é favorável. Tenho certeza que você concorda comigo. Historicamente, o Bitcoin nunca permaneceu em queda por mais de 3 anos. Quem comprou em qualquer ponto e segurou por mais ou menos 4 anos teve lucro. Sempre, sem exceção, desde a sua criação em 2009. Agora o dado que para mim é o mais revelador. Os ETFs de Bitcoin registraram 471 milhões de dólares de entrada em um único dia, dia 6 de abril de 2026. O maior volume desde fevereiro. Isso não é dinheiro de sardinha, é dinheiro institucional. É fundo de pensão, family office, endowment de universidade. Esse dinheiro não entra por FOMO, por medo de estar perdendo a oportunidade. Ele entra por tese, entra por comitê de investimento, entra depois de meses de análise de risco. Quando a Calpers decide alocar 500 milhões, não é porque o analista viu um vídeo no YouTube como esse aqui. É porque o time de risco apresentou um case ao board que mostrou que não ter Bitcoin, nem que seja 1%, era um risco muito maior. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Para essas instituições, o risco não é ter Bitcoin. O risco é exatamente o contrário, não ter Bitcoin. E enquanto tudo isso acontece, o brasileiro médio tem menos de 1% do patrimônio em cripto, 60% em imóvel, 25% em renda fixa, 10% em ações e fundos imobiliários e menos de 1% em cripto. Agora, olha a alocação da BlackRock, 1 a 2%, da Fidelity até 5%, da Calpers 1%, dos hedge funds 8%. O brasileiro está abaixo de todos eles, abaixo do fundo de pensão conservador, abaixo da gestora de renda fixa, abaixo de todo mundo. E não é porque o brasileiro é burro, que o sistema não incentiva. O assessor não recomenda porque não ganha comissão. A corretora não empurra porque o compliance é complicado. A mídia trata Bitcoin como especulação e o governo tenta taxar como se fosse câmbio. Tá todo mundo jogando contra. E é por isso que eu criei a Bush Research, porque alguém precisa fazer essa ponte entre o que as maiores instituições do mundo estão dizendo e o que o investidor brasileiro precisa saber. Sem hype, com dados, com processo. Se a BlackRock olhou para o Bitcoin e disse faz sentido, talvez valha a pena você olhar também. Não porque eu estou dizendo, porque os dados mostram isso. E agora para fechar, 55 bilhões da BlackRock, 18 bilhões da Fidelity, 500 milhões do Calpers, Morgan Stanley no jogo, 18,7 bilhões em entradas só no primeiro trimestre. E o seu assessor? Silêncio. A maior transferência de riqueza da história está acontecendo. Quem não estiver posicionado vai olhar para trás e se perguntar: o que ninguém me contou? Alguém está te contando nesse exato momento. O link da Bush Research está na descrição. Nesse link você vai conversar com um consultor que vai saber te guiar nas tuas necessidades e em tudo aquilo que a gente tem a oferecer para você. Clica lá, manda um oi, que eu vou ficar muito feliz de receber você. Forte abraço e até a próxima.